Parte 2. Foi estimado que os emissários do Reino Feiticeiro levariam cerca de uma semana para viajar de Erantel até a capital real. O 7º dia havia chegado e, se tudo corresse de acordo com o planejado, os emissários chegariam à capital hoje. Zenek, trajado com uma armadura que não estava acostumado, estava alinhado com seus cavaleiros nos portões da capital real que levavam a Erantel. O tempo nublado dos últimos dias tinha desaparecido, como se tudo tivesse sido uma ilusão, e agora o tempo estava a própria imagem da primavera. No entanto, podia-se ver uma cobertura pesada de nuvens à distância. Parece que o céu azul estava limitado ao céu diretamente acima da capital real. Esse tipo de cenário era bem bizarro. Na verdade, o meteorologista da capital tinha gritado que isso era impossível enquanto coçava a cabeça. Ele trabalhava no Palácio Real há muito tempo e podia prever o clima do dia seguinte com mais de 90% de precisão. Sendo assim, quando ele declarou que isso era impossível, isso implicava que esses céus azuis eram tudo menos um fenômeno natural. Zenek suspirou profundamente debaixo do elmo da armadura. Ele nunca tinha ouvido falar durante as aulas com seus professores de magia sobre qualquer magia capaz de controlar o clima. No entanto, o supracitado Rei Feiticeiro poderia usar essa magia com uma facilidade desdenhosa. Os homens de Zenek não apenas não eram qualificados na área da magia, mas também não tinham conhecimento de outros fenômenos sobrenaturais. Isso fazia sua cabeça doer, mais precisamente porque ele tinha confiado demais no Marquês Raven. O Marquês tinha reunido o conhecimento de seus aventureiros, os havia compilado e o chamado de o Pergaminho do Tigre. Esse pergaminho continha informações sobre vários tipos e aparências de itens mágicos, sobre tipos e poderes de monstros e todos os tipos de magia e assim por diante. Até ultimamente, ele compartilhava livremente aquele pergaminho com Zenek, seu aliado. Porém, já que o Raven não estava mais na capital real, o Pergaminho do Tigre naturalmente foi junto com ele. Ele tentou encontrar nobres que haviam aprendido informações relevantes com aventureiros como Raven fez, mas infelizmente não havia nenhum por perto. E isso não foi porque esses nobres eram estúpidos, mas porque viviam em um mundo completamente diferente dos aventureiros. Mesmo que nobres contratassem aventureiros regularmente, eles apenas queriam usar sua força e nada mais. Os nobres não estavam interessados no mundo dos aventureiros ou nas notícias que eles tinham. Os nobres tinham sido assim ao longo dos 200 anos de história do reino. Desse ponto de vista, Raven era bastante diferente deles. Deve ser difícil encontrar aventureiros aposentados, especialmente de rank Mithril e acima. Ele já tinha ouvido falar que aventureiros odiavam coisas complicadas como política, e de fato, uma vez que se entrasse no mundo da política, a pessoa perderia sua liberdade. E já que eles pensavam assim, será que aventureiros viriam trabalhar para ele depois de se aposentarem? O coração de Zenek ficou pesado enquanto ele pensava a respeito. Meu príncipe. O grito do cavaleiro ao lado dele trouxe Zenek de volta aos seus sentidos. Ele então olhou para a entrada e lá ele os viu. Ele já conseguia distinguir as formas dos emissários do Reino Feiticeiro. Eles tinham exercido pressões antecipadas ao fechar essa rua por hoje, impedindo qualquer tráfego por aqui. Como resultado, ninguém entrava ou saía de suas casas. Os portões da cidade também foram bloqueados apenas por hoje. Muito bem, vamos repassar o plano. Devemos tratá-los como dignatários estrangeiros. Tentar qualquer coisa contra os emissários do Reino Feiticeiro é uma ofensa grave e será punido por execução sumária. Sim, senhor. A resposta dos cavaleiros foi bastante vigorosa, e as espadas em suas cinturas emitiram um tinir alto e unificado. Ótimo. Mostrem-lhes respeito. Mostrem-lhes a glória do reino. Sim, senhor. O grupo permaneceu absolutamente imóvel até os emissários chegarem. Em pouco tempo, a vanguarda dos emissários chegou até eles. Era um cavaleiro de armadura negra montado em um bicórnio de olhos vermelhos, cujo corpo negro ostentava 2 chifres na cabeça. E podia-se imaginar que aquele montado em tal fera com certeza não era humano. Ele emanava uma aura de perigo mortal, tão radiante quanto o sol, e sua armadura completa pulsava como se estivesse viva. Zenek podia sentir o seu cavalo de guerra tremendo de medo abaixo dele. O cavaleiro, montado no bicórnio, então fechou sua manopla e bateu em seu peito. Peço desculpas por me dirigir ao senhor ainda em cima de minha montaria. Somos da delegação do Reino Feiticeiro de Aizongon.
A voz dessa criatura era comparável à música que vinha de instrumentos apodrecidos. Isso fez até os cabelos de quem ouvia ficarem arrepiados. Zenek reuniu coragem para banir o medo de seu coração e depois respondeu. Eu sou o segundo príncipe de Reistase, Zenek Valion Igrana Rail Volsel. Por ordem de Sua Majestade, devo guiar seu grupo até o Palácio Real. Por favor, sigam atrás de nós. Reconhecido, agradecemos por nos guiar. E este quem vos fala é... Perdão, este que vos fala não tem nome. Então, se me permitido, eu humildemente me apresento pelo nome de minha raça. Este quem vos fala é um Cavaleiro da Morte. Zenek ficou boquiaberto ao ouvir o nome de sua espécie, mas reagiu imediatamente para não o ofender com atraso. Então posso me dirigir ao senhor como Cavalier Dono? Naturalmente, seria uma honra ser abordado desse modo. Claro. Primeiramente, seria possível eu saudar o líder dos emissários? Como o segundo príncipe, eu também sou responsável pelas ações do líder dentro do reino. Se possível, gostaria de explicar as circunstâncias pessoalmente. Reconhecido, transmitirei sua mensagem à nossa líder, dono. Tem meus mais profundos agradecimentos. Com isso, o porta-voz recuou para entregar seu relatório. Embora todo esse processo parecesse bobo, ele estava enfrentando o reino feiticeiro e não poderia menosprezá-los em nada. Eles eram uma nação que podia controlar os mortos e fazer uso de monstros, então seria melhor supor que as formas usuais de fazer as coisas eram inaplicáveis aqui. Ele se sentiu estúpido por esperar que o líder dos emissários tivesse uma forma vagamente humana. Atenção, mantenham suas expressões neutras. Não podemos nos dar ao luxo de fazer qualquer coisa que possa os ofender. Sim, senhor. Quando ele ouviu a resposta dos cavaleiros, Zenek colocou força no abdômen. Os emissários haviam passado por várias cidades no caminho até aqui, então era como se Zenek já conhecesse a composição do grupo. Havia 5 carruagens entre eles. Cada uma delas era puxada por um monstro em forma de cavalo que irradiava um ar pouco auspicioso. E então havia numerosos cavaleiros da morte que tinham sido encarregados da segurança do perímetro. E por fim, também havia vários monstros ao lado deles. Zenek não conhecia seus nomes ou quão perigosos eram. Ainda assim, isso não alterava em nada suas capacidades. Já que foram enviados pelo Rei Feiticeiro, ele não podia permitir que qualquer expressão negativa fosse mostrada. Um Cavaleiro da Morte, provavelmente o mesmo de antes, aproximou-se dele ao lado dos emissários. Perdoe a longa espera. Nossa líder, Albedo Sama, que é a mão direita do Rei Feiticeiro Aizungon, concordou em se encontrar com o Sr. Zenek Dono. Por favor, venha por aqui. Depois de sinalizar aos outros cavaleiros para manterem suas posições, Zenek guiou seu cavalo atrás do Cavaleiro da Morte. Com toda a honestidade, ele era bastante aterrorizante. Afinal, Zenek estava se movendo entre monstros que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele ainda tinha seu orgulho como membro da família real. Zenek logo seria rei e teria que se encontrar novamente com emissários do Rei Feiticeiro. Ele se proibiu de desgraçar sua imagem aqui. Em vez disso, ele tinha que mostrar suas habilidades nesse momento e deixá-los levar para casa as notícias das pessoas talentosas que havia no reino Reistase. O cavalo de Zenek suava frio enquanto eles se aproximavam da carruagem. Zenek então desmontou, ficando parado diante dela. Muito bem, a representante do reino feiticeiro, Albedo Sama, já está vindo. E agora, que tipo de monstro iria aparecer? Zenek desejou que sua expressão não mudasse quando a visse. A porta então se abriu lentamente e uma figura humana emergiu de lá. O que ele viu foi a mais pura expressão da beleza. Não, Zenek não conseguia pensar em um adjetivo que pudesse descrevê-la melhor. A única coisa que veio à sua mente foi uma beleza de classe mundial. Ninguém neste mundo poderia ter uma aparência comparável à de Rener. Zenek acreditava nisso, pelo menos até agora, mas depois percebeu que estava enganado. Se Rener era uma beleza radiante e dourada, então Albedo era uma beleza sedutora tingida pela escuridão. Albedo pisou nos degraus da carruagem. O som fraco de seus saltos altos trouxe Zenek de volta à realidade. Ele imediatamente se ajoelhou diante dela e baixou a cabeça. Podia-se pensar que era embaraçoso para um príncipe de uma família real se curvar diante de qualquer uma, mesmo que fossem emissários de outra nação. No entanto, quando se considerava a diferença de poder entre o reino Reistase e o reino feiticeiro, esse foi o curso correto de ação. O que o reino precisava agora não era de glória, mas de benefícios concretos. O senhor poderia erguer a cabeça, por favor? Uma voz calma e encantadora ecoou por cima dele.
Sim, imediatamente. Quando ele olhou para cima, viu o rosto da donzela que estava sorridente enquanto ela olhava carinhosamente para ele. Essa era uma atuação praticada por superiores. Não, será que ela era mesmo humana? Zenek moveu seus olhos para medir seus contornos. Primeiro havia as asas da cintura. Será que eram itens mágicos ou alguma outra coisa? Da mesma forma, ela também tinha chifres que se projetavam dos lados de sua cabeça. Quer fossem itens mágicos ou se realmente pertenciam a uma criatura heteromórfica, isso não o incomodava. Não parecia particularmente bizarro, uma vez que ele considerou que ela veio do Reino Feiticeiro. Eu sou a emissária do Reino Feiticeiro de Aizongon, Albedo. Embora seja apenas por alguns dias, estaremos sob seus cuidados. Se levante, Príncipe Nono. O senhor certamente não pode continuar falando a partir dessa posição. Tem meus mais profundos agradecimentos. Zenek se endireitou e então um problema se apresentou. Embora ele tivesse aprendido que o nome dela era Albedo através da conversa, será que era apenas isso? Tanto no reino quanto no império, os plebeus tinham 2 nomes. Nobres geralmente tinham 3 e pessoas tituladas tinham 4 nomes. Como membros da família real, eles tinham 4 nomes, contando seus títulos para um total de 5 nomes. Foi por isso que Jurkne, Vrune, Farlord e Alnix e seus 4 nomes eram ridicularizados por não serem dignos de membros da realeza. No entanto, um nome como Albedo soava como um pseudônimo ou um apelido, então não se poderia ser tão tolo quanto se dirigir a um membro da nobreza por tal alcunha. Embora pudesse estar se preocupando sem necessidade, ele não podia ter certeza de que tal situação não ocorreria. E o motivo de seu agradecimento foi porque muitos nobres morreram no campo de batalha anterior. Não foram apenas os chefes de família que pereceram, mas até mesmo os herdeiros primogênitos de algumas famílias. Atualmente, muitas famílias nobres estavam sendo lideradas pelas peças de reposição, ou seja, os segundos ou terceiros filhos. Peças de reposição. Ninguém esperava muito desses nobres. Não só eles não estudaram, mas também não tinham muito conhecimento do mundo. Em suma, eles nem mesmo tinham uma educação apropriada. Em circunstâncias normais, eles teriam sido devidamente educados pelos superiores de sua facção, mas dadas as perdas enormes da guerra, significava que eles não tinham mais mão de obra para tais esforços. Como resultado, muitas pessoas incompetentes foram forçadas ao centro do palco, e essas pessoas incompetentes se reuniram para formar uma facção de incompetentes. Atualmente, a classe da nobreza do reino despencou graças a essas pessoas. Neste momento crucial, poderiam eles tratar uma mulher do porte de Albedo com a etiqueta adequada? Perdoe-me a pergunta, mas posso saber como devo abordá-la corretamente, Albedo-sama? Essa foi uma pergunta um tanto desrespeitosa. Normalmente, ele deveria ter perguntado algo como: que título Vossa Excelência mantém entre o patriarca Albedo-sama? Ou talvez qual é sua posição no Reino Feiticeiro? Mas o problema é que ela poderia responder com: então nem sequer sabe a posição de uma emissária do país vizinho? E ainda assim, isso era culpa do Reino Feiticeiro. Afinal, nenhuma informação sobre o Reino Feiticeiro havia vazado de suas fronteiras. Embora tivesse declarado sua própria soberania por vários meses, eles haviam se restringido em grande parte aos assuntos internos. Essa foi a primeira vez que eles se envolveram em relações diplomáticas por conta própria. Tudo que Zenek sabia sobre Albedo era que ela era a líder dos emissários e a mão direita do Rei Feiticeiro. O Império provavelmente saberia, mas eles não nos disseram nada. Bem, qualquer um capaz de pedir para o Rei Feiticeiro usar aquele tipo de magia em nós deve odiar o reino até os ossos. Como se estivesse sentindo as preocupações de Zenek, Albedo respondeu: Embora possa não parecer, eu fui designada como a supervisora que lidera todos os guardiões de andar e guardiões de área dentro do Reino Feiticeiro de Aizongon. Ah, sim, entendo. Zenek respondeu, mas não fazia ideia do que significava ser supervisora. Além disso, ele era completamente ignorante em relação ao que significava esse tal andar de que ela falava. Albedo então continuou falando, aparentemente tendo visto através da confusão oculta de Zenek. De fato, eu e Ain-sama somos... Eu sou a segunda em comando do Rei Feiticeiro, a supervisora guardiã. Talvez isso seja mais apropriado? Ah, sim, compreendo agora. Zenek respondeu e então pensou para si mesmo. Ela chama ele de Ain-sama, então deve ser próximo o suficiente dele para se dirigir ao rei dessa maneira. Então ela deve ser uma marquesa. Não, talvez uma duquesa? Eu preciso levar essa informação de volta para os outros. Mas ainda assim, o que é uma supervisora guardiã?
Depois de pensar isso, ele continuou falando. Então, Albedo-sama, permita-me acompanhá-la ao Palácio Real. Há suítes na capital real onde eu rezo para que você se sinta em casa por enquanto. Meu pai, o rei Ramposo III, é de idade avançada, então me atribuiu a tarefa de oferecer-lhes as boas-vindas nos portões da capital. Eu rezo para que nos perdoe por isso. Está tudo bem. O sorriso dela não mudou em nada. Normalmente, ela deveria estar agradecendo ao príncipe. No entanto, ele podia sentir claramente que ela demonstrava ser a superior aqui. Suor frio escorria pelas costas de Zenek. Isso porque ele entendeu que forjar boas relações com eles provavelmente seria uma tarefa muito difícil. Além disso, nós normalmente tocaríamos os sinos em comemoração, mas o infeliz desentendimento entre nossos países levou a uma grande tragédia, então rezo que nos perdoe por não os tocar. Além disso, o povo comum ainda não sabe de vossa chegada, assim espero que leve isso em consideração. Claro, isso não é um problema. Ele não tinha ideia do que o povo faria se soubessem que uma emissária do rei feiticeiro tinha vindo conhecê-los. Nesse aspecto, a resposta de Albedo foi um grande alívio. Será que ele deveria pensar agora que devia um favor a ela? Zenek não estava preocupado com a possibilidade de os emissários serem atacados por uma multidão enfurecida. Aqueles cavaleiros da morte e todos os presentes provavelmente eram muito fortes, já que vieram do reino feiticeiro. Ele podia facilmente acreditar que cada um deles era páreo para o finado Gazef Stronov. Nesse caso, eu poderia fazer algumas perguntas? Claro, eu responderei se estiver dentro do meu alcance. Poderia me informar o itinerário depois que chegarmos ao Palácio Real? Ah, sim. Primeiro há um jantar marcado comigo e com o resto da família real hoje à noite. Amanhã visitaremos os teatros durante o dia para assistir às danças e realizar um jantar à noite, onde todos os nobres do reino serão convidados. No dia seguinte haverá um concerto da orquestra do palácio. Depois disso iniciaremos as negociações diplomáticas. Então é assim. Bem, creio que não haverá problema se decidirmos fazer uma excursão pela capital, então. Claro, vamos selecionar os melhores cavaleiros para servirem de guardas. Embora fosse implícito que os cavaleiros da capital os defenderiam, isso também implicava em observação e até mesmo para restringi-los em suas ações, se surgisse a necessidade. Posso saber se há algum lugar em particular que lhe interesse? Eles precisariam bloquear completamente a área quando fosse a hora, para impossibilitar que plebeus se aproximassem daquele lugar. Não há nenhum lugar que particularmente me interesse. Como não sei quais locais valem a pena visitar na capital, poderia me guiar em uma excursão? Entendido. Farei os preparativos apropriados, então. Albedo então sorriu graciosamente e assentiu à oferta do príncipe Zenek.